O canal Fique Bio apresenta a unidade 2, Vida, Interação com o Ambiente, capítulo 7, Células. Pedimos a sua ajuda na divulgação deste projeto. O canal ainda está em construção e cresce aos poucos, mas com paciência e apoio, ele será uma fonte de conhecimento que permanecerá por muito tempo. Você já pensou? Como podemos ver estruturas tão pequenas como as células? As células dos animais são iguais às das plantas. De que forma uma única célula dá origem a todas as células do nosso corpo? Há cerca de 300 anos, os cientistas descobriram algo surpreendente. Os seres vivos são formados por pequenas estruturas vivas, chamadas células. Se observarmos a mão de uma pessoa, por exemplo, veremos que ela é revestida de pele. Ao olhar mais de perto, veremos que a pele é composta de camadas de células. Como são as células? Estima-se que o corpo humano seja formado por mais de 30 trilhões de células. Além dos seres humanos, outros animais, plantas e diversos seres vivos que conseguimos enxergar a olho nu são formados por muitas células e, por isso, recebem o nome de organismos multicelulares. Já as bactérias e alguns outros seres microscópicos são formados por apenas uma única célula, sendo chamados de unicelulares. Há amebas, micro-organismos que podem nos causar infecções intestinais, são exemplos de organismos formados por apenas uma célula. A maioria das células mede menos do que a 10ª parte de 1 milímetro. Como é possível, então, estudar os detalhes de estruturas tão pequenas? Por causa do tamanho reduzido, as células devem ser estudadas por meio de instrumentos que permitam sua visualização, como o microscópio óptico, também chamado microscópio de luz. Esse tipo de microscópio tem várias lentes de aumento que ampliam a imagem da célula e de outros objetos de estudo, como veremos adiante. Além do microscópio, técnicas como a aplicação de corante são usadas para melhorar a visualização das células. No interior das células há estruturas tão pequenas que não conseguimos observá-las nem mesmo com o uso do microscópio óptico. Nesses casos, são utilizados aparelhos que aumentam ainda mais a imagem. Os microscópios eletrônicos, que não precisam da luz para funcionamento. Vamos entender melhor o uso desse e de outros equipamentos no 9º ano. Para medir elementos tão pequenos quanto a célula, os cientistas criaram unidades de medida menores do que o milímetro. Uma das mais usadas é o micrômetro, que corresponde à milésima parte do milímetro. O símbolo do micrômetro é micrômetro, em que mi é uma letra grega, neste caso, usada para indicar a milionésima parte da unidade a que é anexada, o metro, e m é o símbolo do metro. A maioria das células humanas mede de 8 a 130 micrômetros, ou de 0,008 a 0,13 milímetros. Na figura há uma representação em escala de alguns tipos de célula. Observe a figura em A, representação em escala da dimensão, em micrômetros, de algumas células humanas em comparação a uma ameba. Elementos representados em tamanhos não proporcionais entre si. Cores fantasia. Em B, imagens reais para comparação. Ameba vista em microscópio eletrônico, aumento de cerca de 70 vezes, colorida artificialmente. Óvulo visto em microscópio óptico, aumento de cerca de 100 vezes. Células da pele vistas em microscópio óptico, aumento de cerca de 200 vezes. Células com corante hematoxilina eosina. Hemácias vistas em microscópio óptico, aumento de cerca de 800 vezes, e espermatozoides vistos em microscópio eletrônico, aumento de cerca de 900 vezes, colorida artificialmente. À medida que a célula foi cada vez mais estudada, descobriu-se que ela se alimenta, cresce e cumpre papéis fundamentais para a manutenção da vida. A célula passou, então, a ser considerada a menor parte viva de um organismo, a unidade estrutural e funcional da vida. O ramo da biologia que estuda células é denominado citologia. Citologia, palavra de origem grega composta dos elementos kitos, que significa célula, e logos, que significa estudo. Por dentro da célula. Pense em uma cidade e nos elementos necessários para que esse tipo de organização funcione. Para que as pessoas consigam viver em uma cidade, é necessário que a distribuição de alimentos, o sistema de transportes, o fornecimento de energia, a remoção do lixo, o sistema de saúde e muitos outros serviços estejam funcionando em harmonia. Algo semelhante ocorre com a célula.
ela é formada por diversas partes, que funcionam em conjunto e a mantêm viva. Veja na figura esquemas de uma célula animal e de uma célula vegetal representando algumas de suas estruturas. Lembre-se de que as células são microscópicas. Nas representações, uma parte delas foi cortada de forma transversal para mostrar o interior. Esquema de uma célula animal e de uma célula vegetal. Elas estão representadas em corte transversal para visualização de suas estruturas internas. Essas estruturas só podem ser vistas com o uso de microscópios especiais. Elementos representados em tamanhos não proporcionais entre si. Cores fantasia. A membrana plasmática funciona como se fosse a fronteira de um país. Além de definir os limites da célula, ela controla a entrada e a saída de substâncias dela. Os nutrientes e o oxigênio que entram na célula e outros compostos eliminados por ela precisam, necessariamente, passar pela membrana. Na célula vegetal, a membrana plasmática é envolvida pela parede celular, que apresenta estrutura rígida e participa da sustentação da célula. Entre a membrana plasmática e o núcleo encontra-se o citoplasma, que é constituído por água, sais minerais e outras substâncias. Nessa região ocorrem diversas transformações químicas fundamentais para a vida das células, e, portanto, dos organismos. Além disso, no citoplasma se encontram as organelas, que realizam diversas funções dentro da célula. Entre os exemplos de organelas que produzem e transportam substâncias no interior da célula, podemos citar a mitocôndria, que obtém energia dos nutrientes utilizando o gás oxigênio, e o ribossomo, que gera proteínas no interior da célula. Nas células das plantas encontra-se ainda o vacúolo de suco celular, uma cavidade cheia de líquido que armazena sais, açúcares, proteínas e, principalmente, água. Há também os cloroplastos, organelas de cor verde que contêm o pigmento clorofila e realizam a fotossíntese, processo pelo qual as plantas e alguns outros seres vivos obtêm alimento e energia. Essas duas organelas e a parede celular não estão presentes na célula animal. O núcleo é uma espécie de centro de controle das atividades da célula. Nesse compartimento se encontra uma substância chamada ácido desoxirribonucleico, conhecida pela sigla DNA, do inglês deoxirribonucleic acid. No DNA estão as informações necessárias para o funcionamento da célula. Ele está contido em fios muito finos, chamados fios de cromatina. Veja a figura. Podemos nos referir ao DNA também como nosso material genético. Você já ouviu falar que algumas características, como a cor da pele e a curvatura do fio de cabelo, são genéticas. Isso quer dizer que essas características são passadas dos pais para os filhos por meio dos genes. Os genes são formados por DNA e influenciam muitas de nossas características. Um microscópio. Como vimos, as células são estruturas muito pequenas. Por essa razão, só foi possível estudá-las com o desenvolvimento dos microscópios. Os chamados microscópios ópticos são formados por conjuntos de lentes, que possibilitam a ampliação de imagens. As lentes são de material transparente e por isso são atravessadas facilmente pela luz. 2. Teoria celular. O microscópio permitiu fazer investigações mais detalhadas do corpo humano. Ao mesmo tempo, as pesquisas médicas desenvolvidas com o uso de microscópios acabaram contribuindo para o estudo das células. Assim, ao longo dos anos e com a contribuição de vários cientistas, foi construída a teoria celular de Theodor Sevan e Matthias Kleiden. Observe na figura a linha do tempo que resume as contribuições de cada cientista para essa teoria. Como você imagina que as células se reproduzem? Pensando em suas observações e considerando ainda o que já havia sido descoberto anteriormente, Rudolf Virchow fez uma afirmação ousada para a época. As doenças seriam consequência de problemas nas células. Com base nessas e em outras descobertas, atualmente a teoria celular pode ser resumida da seguinte forma: todos os seres vivos são formados por células. Portanto, a célula é a unidade estrutural dos seres vivos. A célula é a menor unidade viva. As atividades de um organismo dependem das propriedades de suas células, nas quais ocorrem diversas transformações químicas. Portanto, a célula é a unidade funcional dos seres vivos,
e o mau funcionamento dela pode provocar problemas no organismo, como doenças. As células originam-se sempre de outras células por meio do processo de divisão celular. Cada uma contém genes com as informações de todo o organismo. Portanto, no interior das células e do corpo de todos os seres vivos ocorrem importantes transformações químicas que mantêm a vida. Ilustração esquemática mostrando a divisão de uma célula animal em duas células iguais. Elementos representados em tamanhos não proporcionais entre si. Cores fantasia. 3. Da célula ao organismo. Você sabia que todos nós já fomos, um dia, uma única célula chamada zigoto? Essa célula, que é muito maior do que as demais, se forma com a união de duas outras células. O espermatozoide, produzido pelo homem, e o óvulo, produzido pela mulher. Essa união recebe o nome de fecundação. Após a fecundação, o zigoto se divide muitas vezes, originando as células do organismo. O zigoto contém genes do pai, que estavam no espermatozoide, e genes da mãe, que estavam no óvulo. Portanto, o novo ser vivo terá uma combinação dos genes paternos e maternos em suas células. Isso explica por que as pessoas geralmente têm características tanto do pai quanto da mãe. No próximo capítulo, vamos ver como as células se organizam formando os tecidos. A epiderme, por exemplo, é um tecido que recobre o corpo. Esses tecidos se agrupam em órgãos, o coração, o estômago, etc., que se reúnem em sistemas, sistema cardiovascular, sistema digestório, etc., e a reunião de sistemas forma um organismo. Vamos estudar também as funções que os diferentes tipos de células exercem nos organismos, reforçando a ideia de que elas são, de fato, a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. 4. Procariontes e eucariontes. Você já sabe que existem organismos multicelulares, como os animais e as plantas, e organismos unicelulares, como as bactérias e as amebas. Também já sabe que existem diferenças importantes quando comparamos uma célula animal com a célula de uma planta. Mas, além disso, é importante saber que as células das bactérias são diferentes das células animais e vegetais. Nas bactérias, o material genético não está separado do citoplasma por um envoltório nuclear, como nas amebas ou nas células de animais e plantas. Portanto, suas células não têm núcleo. Dizemos que as bactérias são procariontes, ou que são células procarióticas. Veja a figura. Ao contrário das bactérias, os animais, os fungos, as plantas e muitos dos seres unicelulares apresentam um material genético separado do restante da célula. Essa separação é feita por uma estrutura chamada envelope nuclear, formando um núcleo verdadeiro. Dizemos que esses organismos são eucariontes, ou que apresentam células eucarióticas. Observe na figura que as bactérias têm material genético, ribossomos, membrana plasmática e parede celular. A parede celular é uma estrutura também observada nas células das plantas, porém com composição química diferente daquela encontrada na célula bacteriana.